Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta e hoje nós vamos falar de uma doença que atinge 5% da população brasileira, que é a fibromialgia. E eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp para falar sobre essa doença a doutora Cristina Salomão, que é reumatologista e vai tirar todas as dúvidas do nosso telespectador sobre essa doença. Doutora, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro comece explicando de forma bem didática para o nosso telespectador o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome, o que significa que não é uma queixa isolada que produz a doença, mas é um conjunto de sinais e sintomas que se caracteriza principalmente pela presença de dores generalizadas há mais de 3 meses. E a partir daí a gente tem outros critérios, outras dicas que nos ajudam no diagnóstico. Agora, quais os principais sintomas, né? Como acende aquele alerta? Olha, alguma coisa estranha está acontecendo no meu corpo. A gente conversava nos bastidores, às vezes o primeiro médico que a gente procura é o ortopedista, né? Ainda não tem, né? Na verdade, falta informação, né, de procurar um reumatologista. Como é que funciona a parte dos sintomas e como a população tem que se alertar? Os sintomas se dividem em 3 blocos principalmente. Nós temos os sintomas cognitivos. Então, nós temos fadiga, dificuldade de foco, memória e concentração e alterações de sono. Nós temos tudo isso aliado à presença de dores generalizadas há mais de 3 meses. Fora isso, nós temos sintomas gerais, como a presença de dores inespecíficas articulares, sensações de dormência, às vezes alterações de humor, como a ansiedade, a depressão, alterações intestinais, alterações de bexiga, por exemplo, que podem comprometer o quadro como um todo e confundir. Então, é muito comum o paciente pingar de médico em médico à procura de uma solução dos diferentes sintomas, quando na verdade isso é uma sopa de letrinha, tem vários componentes que formam um quadro só. Agora, qual que é a dor que mais incomoda nesse momento? E a gente sabe que você falou, né? Uma dor por mais de 3 meses, mas tem gente que convive com dores por muito mais tempo que isso, até acender o alerta. Qual que é a dor aí que eu devo me atentar e falar, olha, essa dor não é normal, ou então ela é normal, uma dor de dia a dia? Como a gente diferencia? Uma dor do dia a dia, você trabalhou muito, resolveu aparafusar uma estante inteira e ficou com dor no fim do dia, fica 2 dias com dores musculares e depois se recupera e a vida segue. O paciente com fibromialgia, apesar desse nome dor há mais de 3 meses, com frequência ele não sabe precisar o início do quadro de dor. A gente diz que é uma dor insidiosa, ela vai surgindo. Há quanto tempo você tem dor? Há muito tempo. Não sabe precisar. São anos de dor que vão se acentuando, às vezes passa por fases de melhora, às vezes por fases de piora, e que comprometem o rendimento da pessoa, comprometem o rendimento do trabalho, diminuem o desejo sexual, causam irritabilidade, causam falta de concentração, causam uma redução das atividades de lazer, então acabam comprometendo a vida do paciente de uma maneira significativa. Seria aquele famoso desânimo e cansaço sem explicação. É Não um só, bom alerta, não? não só desânimo e cansaço, é a dor junto, a dor generalizada. Eu, Seja na perna, no braço, ela se manifesta em todos esses lugares ou em alguns pontos só? Como é que é a característica? O paciente em geral fala, doutor, eu estou com dor do fio do cabelo até o dedão do pé. Essa é a queixa do paciente, é uma dor generalizada mesmo. Entretanto, existem alguns pontos que doem mais do que outros, que são capazes de ser detectados. Mas a percepção do paciente é essa, é uma dor generalizada. O corpo dói. O corpo dói, né? E é um alerta para os dias de hoje, porque a gente tem uma rotina muito agitada e dores elas surgem, né? E aí
a gente procura, né, um reumatologista. Esse médico, como é que ele chega no diagnóstico? Através de exames laboratoriais, clínicos? Como é que funciona, doutora? Pois é, a fibromialgia é um diagnóstico clínico. Ele é feito basicamente através da história do paciente, então aquilo que o paciente nos conta, e do exame físico do paciente. O exame de imagem ou o exame laboratorial servem para excluir outras doenças que também podem causar dores generalizadas. Por exemplo, em pacientes mais idosos, existe uma doença que chama polimialgia reumática, que causa dores muito intensas, generalizadas, importantes, mas é um outro tipo de diagnóstico que não é a fibromialgia. Às vezes o paciente ainda tem outras queixas associadas. Então, por exemplo, nas doenças reumatológicas, é muito comum encontrar fibromialgia associada. Então, o paciente pode ter uma doença reumatológica inflamatória, como a espondiloartrite, e ter fibromialgia associada. Pode ter artrite reumatoide e ter fibromialgia associada. E isso às vezes é difícil de perceber, porque são todas condições que causam dor, e principalmente no início do quadro diagnóstico diferencial às vezes é difícil. E às vezes você não está na frente de uma doença, você está na frente de várias. Agora, existem fatores de risco que associados podem causar a fibromialgia? Algum costume, alguma doença relacionada que pode levar à fibromialgia? Não, mas nós sabemos que privação de sono é uma causa importante de dor. Nós sabemos que a inatividade favorece o aparecimento de dor. Por exemplo, essas doenças reumatológicas que eu já havia mencionado podem predispor o paciente a apresentar um quadro de fibromialgia também. Existem fatores genéticos envolvidos, então numa família existe uma história maior de dor. Uma história, mas aí que tá. O fator genético, então, é considerável também. Pode existir. Pode ser que a pessoa seja a única pessoa da família com dor, ou pode ser que exista um histórico familiar aí. E existe, né? Em muitas doenças a gente observa que às vezes a pessoa tem a doença, não diagnostica, né? Sofre com a dor, se acostuma com aquela dor e leva por anos e anos. Quando ela cai num pronto-socorro no médico e fala, ó, é isso. É uma boa parte dos pacientes, eles acabam tentando conviver com essa dor, né? Que ele acha a priori que não é uma doença e acaba não procurando ajuda no tempo certo, já procura quando está numa fase mais adiantada? É muito triste escutar até da assistência médica, você tem que se acostumar com dor. A gente se acostuma com um monte de coisa durante a vida. Entretanto, a dor é um sintoma que merece ser tratado, que merece ser visto, que merece ser avaliado. Então, acostumar-se com a dor nunca é bom. À medida que eu me acostumo com a dor, isso vai me gerar inatividade, isso vai me gerar, eu vou ter medo de fazer exercício porque vou me retrair, vai reduzir o meu lazer, vai reduzir a minha atividade social, familiar, sexual, vai prejudicar grandemente minha qualidade de vida, mas fora isso também vai começar a gerar um monte de contraturas musculares, alterações posturais, que vão acabar comprometendo ainda mais o quadro de dor. Então não, dor a gente não se acostuma, a gente trata. Importante, né, essa questão. E aí a gente fala, né, quais os medicamentos, né, que são usados, né? Aqui no Brasil se usa alguns medicamentos fortes para dor. Como é que é o tratamento em termos medicamentoso? São usados, o tratamento nunca é um fator só, nunca é um remédio só que vai resolver a vida do paciente. Normalmente a gente precisa de uma abordagem
multimodal, multiprofissional para conseguir resolver o quadro do paciente. Mas existem alguns medicamentos, desde analgésicos simples, que podem ajudar a modular a dor do paciente. São usados medicamentos que atuam nas vias de transmissão de dor, como, por exemplo, antidepressivos. Nós temos medicamentos que são também antiepilépticos e que podem ser usados para dor. Existem remédios para Parkinson que podem ser usados para o tratamento de dor, mas o tratamento medicamentoso normalmente não é uma abordagem só. Não é uma abordagem, mas seria o momento, né? E aí a gente vai falar uma linguagem até para a população entender. Seria o início, assim, para apagar, né, o incêndio, tentar dar uma aliviada, para que depois ela possa também ter, né, uma mudança nos hábitos de vida. A senhora me falava, né, que o exercício físico é um fator importante, entre outros, né? Sim, sim. Então, o paciente acaba entrando num círculo vicioso, ele tem dor e evita a atividade física, e quanto mais ele evita a atividade física, com mais dor ele fica. E o paciente com fibromialgia tem uma questão importante com exercício. Por exemplo, se você for para a academia, você vai ficar quebrado no dia seguinte por um bom tempo, né? Até acostumar. Por um bom tempo, até acostumar, e aí você vai entrar em forma e vai achar tudo isso muito legal, e vai falar, nossa, por que eu demorei tanto tempo para começar exercício? Mas tem aquela fase inicial de dificuldade que você vai se sentir que realmente você estava fora de forma. No paciente fibromialgico, esse período é muito maior. O paciente fibromialgico tem muita dificuldade a se acostumar com agentes estressores. Então, por exemplo, se o Guga pular numa piscina agora, num dia quente como esses, ele vai sentir a piscina gelada no primeiro impacto, e depois de alguns minutos ele vai falar, nossa, que água deliciosa, e vai se sentir confortável numa água fria num dia quente. Para o paciente fibromialgico, essa acomodação não ocorre. Ele continua sentindo a sensação da água fria e a sensação disso como um agente lesivo para o seu corpo. Agora, você falou, né, da questão, né, do impacto, né, no corpo. Como é que a gente chega, né, depois do tratamento? Você tratou com remédio, você fez o exercício, você está cuidando. A doença vai embora ou ela atenua, ela fica sob controle? É um problema que eu vou levar para a minha vida inteira? Como é que funciona? Pode ser uma doença crônica, sim, pode ser encarada como tal, que tem fases de melhora e fases de piora. Imagine que o seu foco de estresse seja o estômago. Você passa por uma fase de estresse, passa por uma fase de maior tensão, o teu estômago vai reclamar. Não é que ele esteja reclamando o tempo todo, mas ele é o teu órgão de choque para algum desconforto seu. O fibromialgico é mais ou menos assim, vai ter fases que ele vai estar bem controlado, se relacionando bem com a situação dele, e vai ter fases de mais estresse, ou desencadeado por outras doenças, ou desencadeado por outras alterações na sua vida, que ele vai novamente ter crises de dor e precisar aumentar a dose de medicação. Quer dizer, então, a gente tem uma ligação com o emocional também, né? Não só, mas tem. Fatores que entram, né, estresse. No dia a dia, estresse, aborrecimentos, problemas de trabalho, eles acabam acumulando. Não necessariamente, senão toda a população de São Paulo teria fibromialgia. E não só 5%. Exato. As estatísticas mostram alguma coisa entre 2% a 22% na população mundial, dependendo de quem avalia isso. Mas é um contingente grande da população que precisa ser diagnosticado de uma maneira adequada. E às vezes o próprio diagnóstico é a melhor etapa do tratamento.
que o paciente está muito aflito, muito angustiado, devo ter alguma doença muito grave. Já escutei desde eu tenho um verme roendo meus ossos por dentro, eu tenho um câncer, eu devo ter alguma doença muito grave que eu não sei o que é, porque eu não me aguento mais. E aí a gente explica assim, o que você tem existe, tem nome, tem tratamento, é uma síndrome, é conhecido, eu entendo o que você tem, só isso já melhora o paciente. Ele tem um nome para dar para aquilo. Então funciona meio que também, né, uma questão do próprio psicológico da pessoa. Ele aprende a lidar com isso. Tem sentido isso? Sim, sim. No tratamento de dor a gente fala muito sobre a capacidade de enfrentamento do paciente. Quando o paciente aprende estratégias para enfrentar a sua dor, ele consegue lidar melhor com isso. Então, ok, eu estou pior porque eu dormi mal, eu estou pior porque eu deixei de fazer exercício, então eu vou fazer pelo menos uns 5 minutos de alongamento e eu sei que isso vai me melhorar, né? Importante essas dicas. Agora, doutora, como é que funcionam as terapias auxiliares, alternativas? A gente sabe que tem acupuntura. Como é que funciona e quais outras, né, podem ajudar quem tem a fibromialgia? Sim, a gente falou sobre abordagem multimodal. Então, pacientes podem se beneficiar da psicoterapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem especial da psicoterapia. Eles podem se beneficiar dos exercícios, como já falamos, medidas que melhorem a qualidade do sono dele. Os pacientes se beneficiam de exercício. E nisso estamos falando em qualquer exercício. Às vezes, simplesmente aumentar um pouco a atividade do dia a dia já produz uma melhora significativa no paciente. Às vezes, simplesmente andar um quarteirão a mais. Às vezes o paciente fala, não consigo fazer mais nada. Então, faça aquilo a mais que você consegue fazer. Não precisa ir para uma academia de boxe. Faça alguma coisa leve. Programas públicos, como por exemplo ginástica no parque, ajudam. A Unifesp fez um trabalho científico muito bacana, onde eles compararam a caminhada indoor, onde pacientes caminhavam dentro do estádio fechado da Unifesp, e fizeram uma caminhada outdoor, levando os pacientes ao Parque do Ibirapuera. Não preciso nem falar qual grupo melhorou mais das dores, simplesmente com uma caminhada, com espairecer, sair ao ar livre e tudo mais. O melhor exercício para o paciente fibromialgico é aquele que ele gosta. Então, eu gosto de me mandar fazer hidroginástica, mas eu não suporto água. Estraga a chapinha do cabelo. Tenho medo de água. Sim, cada um tem, né? Então, o médico falou que só hidroginástica vai melhorar. Não, qualquer exercício vai te ajudar. Mas às vezes você vai precisar de orientação no início do exercício. Falando em caminhada, você pode estar caminhando com posturas inadequadas, com calçados inadequados. Então, às vezes, a orientação de um educador físico no início desse exercício vai te ajudar muito. Falando da acupuntura, a acupuntura é uma modalidade que ajuda o paciente fibromialgico. Um erro comum do acupunturista que não está acostumado a lidar com dor é tentar caçar a dor do paciente. Então, um dia está com mais dor aqui, então vamos tratar aqui. Um dia está com mais dor aqui, então vamos tratar aqui. De uma maneira geral, funciona melhor abordar primeiramente uma acupuntura de equilíbrio, que o acupunturista vai avaliar os pontos de desequilíbrio do paciente, fazer isso durante algumas sessões, e aí o paciente vai falar, olha, eu melhorei no geral, agora só sobrou essa dor, e aí tratar especificamente. Agora, existem doenças, né? Vamos fazer um apanhado aí, diabetes, doenças cardíacas, outras doenças às vezes emocionais, como a síndrome do pânico. Elas podem se associar à fibromialgia? Existe algum fator de risco para as pessoas que têm essa doença desenvolver ou não?
O maior fator de risco é para as próprias doenças que cursam com dor crônica, como as doenças reumatológicas. A hipertensão não, o diabetes não necessariamente, mas distúrbios de humor podem propiciar sim. Então, pacientes depressivos podem tender, ou ansiosos podem tender a ter mais dor. Qual que é a lógica nessa ligação, né? Porque a gente sabe que hoje boa parte da população sofre de ansiedade, sofre de depressão, né? Os dias de hoje eles cobram isso muito e acaba, né, dando esse distúrbio. Quando a gente chega nessa ligação, porque muitas vezes, né, você está num nível de estresse, você começa a sentir dores no corpo, né? Isso obrigatoriamente pode ser ligado, né? Aliás, na verdade, isso pode acender um alerta para a gente, ou também dá para a gente diferenciar? Quando o quadro de dor se cronifica, né? Quando você passa a ter dor um dia, 2 dias, né? Você levou um susto enorme, quase bateu o carro, alguma coisa assim, travou inteiro, você vai ter dor por 2, 3 dias e vai passar, né? Nós estamos falando de um quadro de dor prolongado associado a todas essas questões. Interessante, assim, quais os conselhos que a senhora dá para o nosso telespectador, pessoa que está nos assistindo e não conhece, né, a doença, quais os primeiros passos de alerta para pensar em procurar um reumatologista, o que a gente conversou no começo do programa, que às vezes as pessoas procuram um ortopedista que não é a pessoa indicada para isso. Quais os principais alertas que acendem e você fala, estou assistindo aqui, ouvi a doutora falar, vou marcar uma consulta? Dor generalizada, dor no corpo todo, fadiga, alterações de sono e essas outras queixas que a gente falou, essas sensações desconfortáveis em torno do seu corpo. Isso pode ser um alerta de que você tenha fibromialgia e vale a pena buscar um especialista. Agora, por exemplo, né, terapias. Uma fisioterapia, ela ajuda num caso mais crônico, mais forte, ou realmente é tentar mudar os hábitos, fazer exercício físico, ter o auxílio da medicação? O fisioterapeuta é um profissional essencial no tratamento, porque ele pode liberar tensões musculares, o paciente frequentemente tem quadros de contraturas, alterações posturais associadas, e principalmente nessa fase de iniciar o exercício físico, de preparar o paciente para o início do movimento, o fisioterapeuta é fantástico para ajudar nisso. Legal, doutora. Muito importante a gente esclarecer todas essas questões sobre a fibromialgia. Quando a gente falava 5% da população sofre disso, e o Parlamento Paulista também tem políticas públicas, né, como o Dia de Conscientização da Fibromialgia. E eu queria que a senhora comentasse, nós já estamos indo para a parte final do nosso programa, mas comentasse a importância de políticas públicas, exatamente informando a população da necessidade de atenção e cuidados em relação a uma doença como essa. Falando em políticas públicas, sim, é muito importante, uma parcela considerável da população e que acaba encarecendo os serviços de saúde porque acabam buscando os serviços médicos com muita frequência por conta das suas dores, sem resolver a situação. Um grande problema é que somos poucos reumatologistas no mundo, não só no Brasil. Então, há uma necessidade muito grande de treinar os médicos de atenção primária a identificar corretamente, a fazer diagnóstico e a serem capazes de orientar os tratamentos para os pacientes que precisam. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp em Pauta de hoje. A gente pôde esclarecer nosso telespectador sobre fibromialgia, que é uma doença aí que atinge 5% da população. Doutora, obrigado pela sua presença. Obrigado, Guga, pelo convite e fico feliz por ter esclarecido. E este foi mais um Alesp em Pauta. Você segue com a programação da Rede Alesp, você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!